Então tá. Pessoal, vamos falar então, finalizando a parte de molas hoje, vamos falar então sobre o carregamento por fadiga de molas helicoidais de compressão, tá? Então, um estudioso, tá, o Zimmerli, ele fez alguns estudos, né, relacionados à mola de compressão, fadiga em molas de compressão. Ele verificou então que o tamanho, o material e a resistência à tração não interfere muito nos aços de mola em tamanhos menores do que 10 milímetros, tá? Então, ele não achou alguma coisa significativa. Porém, ele já fazendo alguns testes, então, ele descobriu que para a vida infinita, então, que é o que geralmente a gente quer achar em, em molas, em fadiga, né, vida infinita, e não falhar, ele definiu duas componentes, tá? O SSA, né, que é a componente alternada, e a componente média, né, o SSM, da tensão, tá? Em duas situações. Situação 1, que essa mola não tivesse, né, o jateamento de granalha, tá? Que é conhecido como shot pinning. Depois aí fica a lição aí para vocês dar uma olhadinha o que é o shot pinning, tá? É um procedimento que nada mais é uma máquina, tu coloca a peça ali dentro e com umas esferinhas muito pequenas, tá, em alta pressão, tu jateia, né? É uma pistola, assim, né? Tu fica colocando na superfície da peça. Isso causa, então, na peça uma deformação plástica na superfície da peça. Isso aumenta a vida em fadiga, tá? Numa empresa que eu trabalhei, até hoje eu não sei por que eles tinham, tá? Mas eles tinham uma máquina de shot pinning lá, mas não sei por quê, tá? Então, observem, né, que a componente alternada e a componente média, então, né, para a vida infinita, com o jateamento de granalha, aumenta consideravelmente em relação ao sem o jateamento, tá? Esses valores são constantes utilizados, então a gente sempre utiliza esses valores para molas, tá? Se ela tem o jateamento, se ela não tem. Então esses valores de constante são usados com Gerber ou Goodman critérios de falha, tá? Com os critérios Gerber ou Goodman. Então a gente pode achar o limite de resistência à fadiga do material. Então, combinado esses quatro valores aqui, né, com as equações de Gerber e Goodman lá do capítulo 6, tá? Equações lá da fadiga, daqueles quadros, né, daqueles painéis lá, a gente consegue achar o limite de resistência à fadiga da mola, tá? Beleza, vamos seguir. Então, agora eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui. Tá, esse exemplo aqui, pessoal, depois eu corto no vídeo, na edição lá, tem um problema nesse exemplo. Quem aí tá de vocês com a edição 10 do livro? Eu queria verificar se essa equação tá igual na edição, na 10ª edição, tá? Tem alguém aí que tem a 10ª edição em casa? Dá uma olhada aí para mim, Giroto, então. Porque eu tenho um problema nessa questão aí. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? O que ele fez? Era para ser simples. Não sei por que deu esse erro no meu livro. Tá errado. Isso aqui é o SSE, né? É o limite de resistência à fadiga da mola.
ele é igual, pegando lá do capítulo 6, lá na equação 642, tá? Vai ser o SSM, 1 menos SSM sobre SSU elevado ao quadrado, tá? Mas beleza. O SSA e o SSM são do slide anterior, tá? E vão depender se é com jateamento, sem jateamento ou com jateamento, tá? E aí aqui é só colocar então esses dois valores, ó, 241 e 379, e colocarmos aqui o SSU, né? Só que daí o que acontece? Ele diz que o SSU, por exemplo, com uma mola sem jateamento de granalha, o SSU é 326. E aí ele coloca 1480. Tá? Não faz sentido, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui que no livro em inglês, no livro americano, no livro americano aqui, da 8ª edição, que é a mesma edição do meu, só que em inglês, né? Ele tá aqui, ó. Ele fala a mesma coisa. Vamos lá. Por um exemplo, né? Dado uma mola, um pin, sem o shot pinning, né? Com SSU de 211,5 kPsi, a intercepção na linha de Gerber para cisalhamento é, e aí só substituir aqui os valores, né? Pega o 35 daqui, pega o 55 daqui e pega o 211 que foi dado, né? E achou lá, então, a intersecção lá, 37,5, tá? Para o critério de Goodman, então, né, deveria ser 47,3. E aí ele diz aqui, ó, antes dessas equações, desses valores, ele diz assim, para molas sem o jateamento de granalha, é de 20 até máximo 90 kPsi. E para molas com jateamento de granalha, de 20 a 135 psi, tá? E aí aqui ele usa então um valor muito diferente no nosso livro, né? Ele diz que é 326, lá embaixo ele usa 1460. Aqui ele diz que é 211,5 e ele usa realmente o 211,5. Tá? Isso que eu queria ver aí, quem tem o livro, se está correto. Ele aplica e ele acha, então, a ordenada Gerber que intersecta. Tá? Beleza. Que é a mesma coisa que nós fazíamos lá no capítulo 6. Então, verificou-se que para amostras cilíndricas, polidas, livres de entalhes, submetidas a tensões de cisalhamento por torção, a tensão alternada máxima pode ser imposta, é constante e independe da tensão média. Tá? Muitas molas de compressão abordam essa condição, tá? Aonde a tensão máxima pode ser imposta constante, tá? Esse critério de falha é conhecido como critério de falha de Siemens. O módulo de ruptura, tá? Em torção, o SSU, será necessário para o diagrama de fadiga. Na falta de dados de teste, tá? Na falta de dados que já foram dados SSU, que nem no exercício, no exemplo anterior, a gente usa a relação 0,67 vezes o SUT, tá? Então, é só fazer essa coisa aí.
Beleza. Assim como em fadiga, no capítulo 6, né, tem a definição de força alternada, força média e as tensões alternadas e as tensões médias. Né? Então, nesse caso, a gente tem questão força alternada e força média menos a máxima menos a mínima, dividido por 2, e a força média, força máxima, mais a força mínima, dividido por 2. Mesmo conceito, mesma ideia do capítulo 6 do livro. As tensões alternadas e médias, tá? Essas são o quê? São tensões cisalhantes, né, que segue a mesma metodologia, deixa eu voltar aqui, das tensões achadas tensão de mola. Deixa eu ver. Tensão e molas de compressão. Essa equação é igual à equação que a gente já viu. Não achei a equação aqui. Qual é a equação? A equação 10.3. Tá? Essa é a equação 1032, mas ela é quase igual à equação 10.3. Tá? O que ela diferencia? Ela diferencia que aqui é uma tensão cisalhante alternada. O K é o KB, né, que a gente falou que nós íamos utilizar o KB, o efeito de curvatura B, no livro. E a força aqui é uma força alternada. Tá? É só isso que diferencia da equação 10.3, equação inicial lá do livro. Já as tensões médias, elas também vão ser, então, KB, o efeito da curvatura B, a força média e os outros valores, né? Diâmetro da mola, diâmetro do fio, o π e o 8. Tá? Então, esses são os valores de tensão alternada e tensão cisalhante média. Né? Tensão cisalhante alternada e tensão cisalhante média dessa parte, então, de carregamento por fadiga. Deixa eu arrumar esse exercício aqui. Vou botar um pouquinho mais para o lado. Beleza. Então, esse é o exemplo do livro, tá? O exemplo 10.4, que vocês têm acesso aí. E ele é um exemplo, então, que mostra então, a relação em fadiga desse material. Desse material não, dessa mola. Tá? Deixa eu ver que horas são, 7h20. Dá para fazer. Uhum. Vamos lá, então. Então, uma mola helicoidal de compressão do tipo enrolada, feita de fio de música. Então, vamos marcando as coisas. Mola de compressão, tipo enrolada, fio de música. Tem o tamanho de fio, então, Dzinho, 2.3. Um diâmetro externo da espiral, 14. Diâmetro externo da espiral. Não é o Dzão, tá? O Dzão ele vai ser o 14 menos 2,3. Um comprimento livre de... Comprimento livre, 98. 21 espiras ativas
e ambas as extremidades esquadradas e esmerilhadas. A mola não é jateada com granalha. Ela deve ser montada com uma pré-carga de 22 newtons e operará com uma carga máxima de 156 newtons. O que é a pré-carga? A pré-carga, nesse caso, é a nossa força mínima, né? Então, a menor força que vai estar utilizada essa mola vai ser com 22, que é relativo à pré-carga. E a máxima, força máxima, vai ser 156. Tá? Isso é importante, esses dois valores, para calcularmos, então, o FA e o FM. Letra A. Calcule o fator de segurança que resguarda contra a falha por fadiga usando o critério de falha torsional de Gerber com dados de Zimmerlin, que é aqueles dados, aqueles 4 valores mostrados alguns slides atrás. Repita a parte A usando o critério de fadiga torsional de Sinnes. A componente, né, ele botou na observação, a componente de tensão estável não tem qualquer efeito. Tá? Então, a componente, a tensão M, né, a média, a estável, não tem efeito, então não será considerado. E utilizar os dados de Zimmerlin. Repita, na letra C, então, repita usando o critério de falha torsional de Goodman com dados de Zimmerlin, tá? Esse nós não vamos fazer, tá, pessoal? Porque é só pegar outra equação aqui, senão a gente vai ficar fazendo várias vezes a mesma coisa. E por último, estime a frequência crítica da mola, então, levando em consideração a última aula, né? Então, beleza. Então, o que nós precisamos para começar, né? A gente precisa chegar no fator de segurança, que é o que ele pediu. O fator de segurança, ele vai ser, então, o valor, o SSA, que é o limite de resistência dado por Zimmerlin, né, dividido pela tensão, que a gente vai achar. Para achar a tensão, a gente vai ter que achar o KA, o KB, vai ter que achar o F, né, vamos ter que achar o Dzão, o Dzinho e aplicar nas fórmulas, tá? Beleza. Começando, então, né, para achar lá o tal A e o tal M, a gente precisa achar o KB. Então, vamos achar o KB. O KB é o efeito da curvatura, né? Ele é 4C mais 2 sobre o 4C menos 3. O que é o C? O C é o índice de mola, que é o quê? Que é Dzão sobre Dzinho. Dzinho, diâmetro do fio, Dzão. Lembrando vocês, o Dzão é a distância entre centros da espira. Essa distância aqui, ó. O que o exercício nos deu foi a distância, o D que ele deu ali, o diâmetro externo, ele deu esse valor aqui, 14 para esse valor. E aqui a gente tem entre centros outro valor, né? Que vai ser o quê? Vai ser o 14 menos um raio deste lado e um raio do outro lado, que dá um diâmetro, né? Então, 14 menos 2,3, esse Dzão, 11,7. Logo, o índice de mola vai ser, então, 11,7 dividido por 2,3, 509. Esse 509 é o nosso C. Este valor aqui pode ser colocado nesta forma, né? E vai nos dar o KB de 1,288. Tá? Agora, com base na pré-carga de 22 newtons e na carga máxima de 156 newtons, nós vamos calcular a força alternada e a força média. A força alternada, então, ela é
a carga máxima menos a carga mínima dividido por 2. E a força média, ela é força estável, né? 156 mais 22 sobre 2. Então, nós temos esses dois valores, a força alternada e a força média. Para quê? Esses dois valores, mais o KB, mais o Dzão, mais o Dzinho, para calcular a componente da tensão desse cisalhamento alternante e a componente da tensão desse cisalhamento médio, né? Que nós vamos calcular aqui. Então, KB, lá o 1,288 que foi visto no slide anterior, o 8, que é 8, o FA, 67 newtons, o Dzão, que é, deixa eu pegar aqui o apontador, o Dzão, que era lá os 14 menos 2,3, 11,7, sobre π Dzinho ao cubo. 211,3 MPa, componente de tensão alternante. Já na equação abaixo, então, a gente tem a componente medial da tensão de cisalhamento. A componente de tensão cisalhamento médio, tá? Que são os mesmos dados, só substitui o FA pelo FM, nos dando 280,7 MPa. Tá? Agora, beleza, temos as tensões. Ótimo. O que nós precisamos agora para fazermos o fator de segurança? Ainda, né? Vamos voltar lá, quem está com o livro aí, vamos voltar no capítulo 6, na tabela, naqueles painéis, onde tinham os critérios de falha. Tá? O critério de falha de Gerber, tá? É Gerber, né? Essa questão é Gerber primeiro. Gerber, então, ele nos pede para calcular o fator de segurança como sendo a componente alternada sobre a componente, a tensão de cisalhamento alternada e a componente que foi dada pelo método lá, pelas observações de Zimmerli, tá? Então, nós precisamos achar o SSA, tá? Então, a gente vai ter que calcular o que primeiro? O SUT, o SSU, jogarmos na equação de Gerber para achar o SSA, tá? Que é a coordenada de intersecção do painel lá da tabela 6.7. Então, a gente vai pegar SUT. O SUT nós vamos ter que achar, então, da tabela 10.4, as propriedades do fio musical, né? Colocar nesta equação, nós vamos ter o SUT de 1959 MPa. Também a resistência última cisalhante é o SUT vezes o 0,67. Isso dá o SSU, 1312. Com isso, nós temos como acharmos, né, a SSE, que é a ordenada de intersecção de Gerber com os dados de Zimmerli, equação 10.28. Aquela equação que tinha o pequeno problema na edição 8, que foi corrigido na 10ª edição, o errinho aqui. O SSE, então, ele é o SSA, que é dado por Gerber já, né? Desculpa, que é dado por Zimmerli. Esse aqui é dado de Zimmerli e esse é dado de Zimmerli. E aqui não é um parênteses, tá? É uma divisão. Quem tiver isso no livro pode ajeitar, tá? O meu até não tá.
Então, aqui é uma divisão, não é um parênteses. Então, substituindo esses valores, né, com a ordenada de ressecção de Gerber, né, com os dados de Zirme, a gente vai ter o SSE 263 MPa. Tá? A componente da amplitude da resistência, o SSA, tá? Ele também vem da tabela 6.7. E aí, precisa do SSU, que nós já temos, o SSE, que já temos agora, e o R. O R, lembram? Lá no... Aqui tinha aquelas curvas de Gerber, Goodman, isso aqui era para ser uma elipse, tá? Aí tinha um monte de curva, e tinha uma curva assim, que é a curva de carregamento. Lembram que o R era o ângulo dessa curva, tá? Que nada mais é, então, que a relação entre a tensão alternada e a tensão média. A tensão de cisalhamento alternado e a tensão cisalhante média, tá? Que é da UR. Então, a gente tem esse R também porque a gente já calculou essas duas tensões. Isso vai dar 0,75. Tá? Substituindo esses valores, então, a componente da amplitude de resistência é 246,5 MPa. Tá? Para calcular, então, o coeficiente de fadiga, de segurança para a fadiga, tá? Que é, então, o coeficiente SSA sobre a tensão 246 sobre 211, que é a tensão que a gente encontrou, tensão cisalhante, né? Esse é o coeficiente de fadiga. O que é isso? Então, vamos lá. A tensão que nós temos e a tensão que nós temos, deixa eu apagar. A tensão que nós temos alternada e a tensão que nós poderíamos alcançar. Então, a tensão que nós poderíamos alcançar é, no máximo, podemos alcançar 246,5 sobre a tensão que nós temos. Isso vai nos dar um coeficiente de segurança fadiga de 1,17, um coeficiente muito próximo, né? Esse coeficiente, então, esse cálculo de coeficiente de fadiga é utilizando, então, tá, o critério de Gerber com os dados de Zimmer. Agora, quando a gente quiser, né, utilizar, então, é o critério de Gerber, de falha, né, de Gerber, com Zimmer. Só que existe um critério que é o critério de Sinus. Tá? Depois vocês dão uma olhada mais com calma no livro. Tá? Que é um critério que a componente estável, a SSM, ele desconsidera do cálculo. Tá? Isso vai dar outro limite de resistência, vai dar outro fator de segurança. Não, nesse caso, agora, em vez de ser 246, é 241. Tá? E a tensão continua a mesma. E aí vai dar um critério ainda mais apertado de 1,14. Tá? Então, essa era a equação, a resposta da B. A C, ele faz basicamente a mesma coisa novamente, então, para otimizar tempo, não vamos fazer, tá? Aí, a última alternativa desse exemplo
era estimar a frequência crítica da mola. Então, para a fórmula da frequência crítica, né, a gente usa a equação 1025, né, que é lá, a frequência é 1 meio de raiz quadrada de K, né, a constante da mola, vezes G, gravidade, sobre o peso da mola. Aqui é essa fórmula que está aqui, né, a equação 10.25, 1 meio, né, está aqui, 1 meio de raiz quadrada de K, G e W. O G é 9,81, nós já sabemos. O K e o W nós precisamos descobrir, né? O W ele tem uma fórmula pronta, né? Que é o número de espiras ativas, que é 21. Deixa eu me lembrar aqui. O diâmetro do fio, vezes o π. Aqui 11,7 é o diâmetro, sobre 4. É πdl sobre área vezes o comprimento do fio, né? Basicamente é isso. Então dá uma massa a mais, aqui é a densidade não específica. Vai dar um peso de 0,26 newton. Força-peso. E o K, fórmula do K, né? Achar a constante de mola, 8,4 newtons por milímetro. Jogando na fórmula, a frequência, então, fundamental, a frequência que não pode ser atingida, é 281 Hz para essa mola. Beleza. Então, refaçam esse exemplo com calma. Aproveitem o dia que nós não temos aula, né, segunda-feira, para fazer isso aí. Aqui tem outro exemplo, 10.5, que segue a mesma lógica, tá? Do exemplo 10.4, um pouco mais complexo, utilizando o FON, tá? Que é o critério lá de desenho. Tá? E aí, para terminarmos, então, o conteúdo desta aula, tá? Dessa parte da disciplina, as molas de tração, tá? Então, com molas de compressão e molas de extensão, né, que chamam mola de tração, a gente basicamente vê metade do capítulo de molas, e isso vai dar oportunidade para vocês, vai dar já conceitos básicos para que, se vocês fossem estudarem, né, e um dia precisar dimensionar uma mola de torção, vocês conseguem chegar. Uma mola, como é que chama? Uma mola Belleville, vocês também têm os conhecimentos necessários. Se vocês forem, sei lá, ter que projetar um feixe de molas, vocês, claro, vocês vão ter que correr atrás da literatura para conseguir fazer. Mas os conceitos básicos são os mesmos para todas, né? Número de espiras, comprimento sólido, comprimento livre, o K, a tensão, né? Tudo isso, claro que as fórmulas são diferentes, mas tudo leva em consideração os mesmos conceitos. Tudo busca a mesma coisa, né? Busca coeficiente de segurança, por exemplo. Então, as molas de extensão, tá? São similares, né? As molas de compressão, tá? Mas elas fazem o sentido contrário, né? Então, elas aplicam cargas de tração. Então, elas sempre ficam tracionando alguma coisa. Então, exemplos de molas dessas, né? A gente tem em diversos lugares. Como, por exemplo, no freio de caminhões, né? No freio a tambor, não precisa ser de caminhão, pode ser de carro, né? No freio a tambor, né, que nem nós temos ali no IFSC, no nosso carro lá, que é didático, né, lá no laboratório, eu sempre levo o pessoal para mostrar, né? Tem esse tipo de mola, tá? Que é para fazer os patins do freio retornar. Pisa no freio, ele pressiona contra o tambor de freio. E aí, quando tu solta o pedal,
os patins, né, que é essa parte onde estão as balacas, digamos assim, né, as lonas de freio, tem que retornar para não ficar em contato, né, e ficar em contato, a fricção gera calor, o calor gera fogo ali naquela roda. Então, a função dela é muito interessante, né. Também tem, provavelmente, em aulas de física lá, né, tem aqueles experimentos massa-mola, é utilizado com molas de extensão. Então, existem alguns tipos de ganchos, né? Meio laço de máquina, gancho levantado, laço completo torcido, laço pequeno torcido. Esse tipo de o gancho, ele tem uma importância porque em alguns casos, na maioria dos casos, o local crítico da mola, onde a mola quebra, é no gancho. E vocês já tiveram oportunidade, talvez, de verificar isso na prática, né? Geralmente, quando uma mola de extensão quebra, ela é no gancho, né? Ou nesta parte aqui, né? Ou exatamente no meio aqui, né? E esses são os pontos que vão ser estudados. Então, em um gancho típico, tá? A localização da tensão crítica é no ponto A. Vou tentar desenhar um gancho. Tá, aqui dá um gancho. Exato. Tambor de freio de caminhão é utilizado. O ponto A, ele fica aqui, ó. Que é o A. No meio do gancho, tá? Esse ponto, ele é um dos pontos críticos. Então, ele tem a tensão crítica. Uma das possibilidades, então, é nesse ponto. A carga aqui nesse ponto, né, vamos pensar que este gancho está sendo puxado para cima aqui. A carga aqui, a gente vai ter duas, né, uma combinação de esforços. A gente vai ter uma flexão, porque a carga ela está deslocada do centro, então ela vai ter uma flexão no ponto A, assim como esta força que está tracionando, ela é deslocada para o ponto A e também vai ter uma força axial. Então, para a tensão A, a gente vai ter uma força vezes uma componente de, 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 de momento, né? Com uma componente axial. Então, a gente vai ter um somatório, esforços combinados aqui, né? Então, esta é a fórmula do K, da tensão A, tensão no ponto A. O K utilizado aqui é o KA, tá? É um fator de correção, de flexão para a curvatura. É um K um pouco diferente dos que a gente já viu, tá? Mas é um K com a mesma ideia, né? Fazer uma correção, então, da tensão nesse gancho. Então, aqui está, equação 10.15, o Ka, agora 4C1 ao quadrado, menos C1, menos 1, sobre 4C1 vezes C1 menos 1, aonde o C1 é igual a 2 vezes o R1 sobre o Dzinho. Tá? O que é o R1? É o raio aqui, ó. O raio do gancho. E o Dzinho, diâmetro do fio. Tá? Então, aqui tem essas informações, né? Dzinho, diâmetro do fio, R1, o raio, aqui o ponto A, pessoal. Tá? Então, aqui tu vê o ponto A da mola. Tá? Então, na figura A, o ponto A está bem no meio aqui, ó. Perfeito? Quando a gente coloca a mola de lado, o ponto A está aqui também. Tá? O ponto A está em todas as perspectivas aqui. Porém, existe outro ponto crítico, que é o ponto B.
que ele também é mostrado aqui, ó. Vocês já viram essas molas de extensão? Essas molas de extensão, elas... Aqui é o ponto B, ponto crítico. Elas, além delas ter essa curvatura no gancho, ela ainda é torcida, né? Nessa posição mostra bem aqui, ó. Ela ainda é torcida. Ela tem um raio menor ainda para acomodar, né? Ela está vindo para ficar na posição correta ali a 90 graus. Então esse ponto é o ponto B também, é um ponto crítico. E para ele também existe uma equação, também uma tensão naquele ponto B. Então a tensão no ponto B, ela vai ser o KB, que vai ser diferente do KA, né? Porque é o efeito da curvatura agora no ponto B, vezes 8 vezes F vezes D sobre π Tzinho ao cubo. Aqui, naquele ponto ali, é praticamente só torção. Então, se desconsidera o esforço axial que tem naquele ponto. Tá? Torna o ponto B o cálculo um pouco mais fácil do que o ponto A, que tinha os dois esforços. O KB também é outra fórmula, né? E o R2 agora, o raio, é diferente também, tá? Ó, vou apagar tudo aqui. O R1 tá onde aqui, pessoal? R1 tá aqui, ó. É o raio para achar a tensão em A, né? E o R2 é este raio aqui, ó. Para achar lá a tensão em B. Tá? Então, são os raios diferentes que a gente tem aí. Então, só alternativa para o gancho, tá? Outros tipos de gancho. O gancho bem fechado, né? Não me vem nenhum exemplo agora, mas existem bastante molinhas dessas aí em diversas aplicações nossas no nosso dia a dia. Então, as molas de extensão são feitas em bobinas, né, de contatos uma com a outra. Geralmente, né? Geralmente, então, o que queria dizer? Bobinas em contato. São espiras em contato. Geralmente, a mola, né, como ela está tensionada, ela fica comprimida. E aí tu tenta descomprimir ela. Né? É o efeito contrário da mola de compressão, que ela está descomprimida e a gente tenta comprimir. Então essas bobinas, essas espiras, estão sempre juntas, em contato uma com a outra. E aí depois tu puxar, tu acaba fazendo então esta expansão dela. Então, a curva carga-deflexão é compensada por uma tensão inicial mais o KY. Tá? Então, tu tem o quê? A relação, né, carga-deflexão. A força, ela vai ser uma força inicial, foi dado tipo uma pré-carga, mais o KY. KY é a constante de mola vezes o Y, que é a deflexão da mola. Tá? Beleza. Essa é a força que a gente vai ter na mola. O comprimento livre, o L0, tá? Ele é medido dentro dos ganchos finais. Tá? E ele pode ser, então, calculado. Né? O L0 tem uma fórmula, assim como o L0 lá em molas de compressão tinha uma fórmula. Né? Óbvio que aqui a gente também vai ter uma fórmula.
O L0, então, ele é igual a 2 vezes o C menos 1 mais o NB vezes o D. Os ganchos, então, eles contribuem para a taxa de mola. Isso pode ser feito pela obtenção de número equivalente de bobinas ativas, tá? Que é o NA. O NA, então, vai ser o quê? O NB mais o G sobre o E. O G e o E são os módulos de elasticidade. O NB é o número de espiras no corpo, tá? Então, quantas voltinhas tem no corpo? Vou fazer uma mola aqui. Opa, foi mal. Ficou ruim. Uma mola aqui, então. Aqui tá o gancho. E aqui sai a mola. Nossa, ficou boa, né? E aqui fecha o outro gancho. Coisa horrível. Meu Deus, pera aí. Não, não dá porque... Todo capricho agora. Não adiantou, mas dá para entender. Então, o NB é o número de espiras do corpo. Então, aqui a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5. Só que, para o número de espiras ativas, né, o número de bobinas ativas, esse gancho aqui, ele tem uma relevância. Então, tem este cálculo, né, que leva em consideração os ganchos, né, que ele contribui para a taxa de mola. Tá? Ele tem uma flexibilidade ali, ele tem um K, né? Então, ele tem que ser considerado. Então, a tensão inicial dessa mola, a tensão da mola, ela é uma mola de extensão, então quando ela está fechada, ela é criada, então, torcendo o fio quando ela é enrolada, né? Quando tu está enrolando a mola, tu está criando a mola, tu tem essa tensão inicial, tá? Quando removida do mandril, a tensão inicial é bloqueada, porque a mola não pode ficar mais curta. Como as espiras estão todas em contato, não tem como ela se diminuir. Então ela fica mais tensionada ainda, tá? A quantidade de tensão, então, pode ser calculada, tá? Então, existe essa fórmula aqui, fórmula 10.41, que nos dá, então, a tensão inicial da mola, tá? Então, aí tem ali 231 sobre exponencial de 0,105 vezes o C, que é o índice de mola, né, índice de curvatura da mola, mais menos também em função do C. Então, algumas diretrizes para as tensões máximas permitidas, tá? Então, as tensões máximas admissíveis recomendadas, corrigidas para efeito de curvatura, para aplicações estáticas, são fornecidas na tabela 10.7, tá? Então, essas são as tensões corrigidas, máximas, né? Desculpa, tensões permitidas, tá? Aí a gente tem que verificar se as nossas tensões da mola não estão acima desses valores. Beleza. É isso, pessoal. Fica o exemplo 10.6 para vocês fazerem em casa aí e entender melhor os exercícios. 10.7 também. Beleza. É isso aí, pessoal.